Com taxa Selic a 2% e IGPM em alta, vale a pena trocar o aluguel por financiamento imobiliário? É hora de comprar? Os preços dos imóveis vão cair mais? É melhor comprar ou vale a pena alugar? Esse é o Luiz Arthur Nogueira, ele é jornalista, economista, palestrante, 20 anos de profissão, passou pela revista Exame, Info, pelas rádios Trianon e Bandeirantes. Em 2009, recebeu o título de Jornalista Econômico do Ano, oferecido pela Ordem dos Economistas no Brasil. E eu vou deixar depois o link do seu site aqui embaixo, porque o teu currículo é enorme e eu quero falar um pouco de economia para o mercado imobiliário, mas você já percebe que nosso convidado ele tem autoridade para poder orientar você, profissional do mercado imobiliário. Luiz, obrigado. Se apresente aí, vamos para o conteúdo. Eu que agradeço, Guilherme. Nós vamos aqui municiar você, corretor, com muita informação para que você possa empoderar o seu cliente a tomar a melhor decisão. É isso aí. Tudo de uma forma clara, simples e dentro da metodologia QR. Isso que é o mais importante. Luiz, primeira pergunta. Eu quero saber o seguinte, eu sou o cliente, cheguei agora, você é o corretor, e te pergunto, compro agora, taxa Selic é uma vantagem para mim, enquanto cliente final, consumidor, adquirir o imóvel agora? Como é que o profissional pode empoderar, clarear e direcionar o cliente em cima dessa pergunta? A resposta é sim, compre agora, mas antes é importante a gente entender, Guilherme, o que é a taxa Selic, a taxa básica de juros do país. Para que ela serve? Principalmente para remunerar os títulos públicos. Quem define a taxa Selic? O Banco Central. De que forma ele define? Quando a inflação está baixa, consegue reduzir os juros. E se a inflação sobe, os juros sobem. E aqui vem um ponto importante. Quem tem acompanhado o noticiário econômico está percebendo que a inflação está começando a subir. Isso é um sinal de que lá na frente os juros também vão subir. E aí essa taxa Selic que hoje todo mundo fala 2%, 2%, 2%, ela vai deixar de existir no ano que vem. Ela vai ser 2,5%, 3%, ela vai subir. É impossível afirmar quanto, mas a tendência é de alta. Então quando a gente entende que a taxa Selic ela é fundamental, porque é através dela que os bancos definem o financiamento imobiliário, e aí é óbvio, quanto menor a taxa Selic, mais barato é o financiamento imobiliário. Se eu estou dizendo que ela vai subir lá na frente, o financiamento vai ficar mais caro. Ora, se o financiamento vai ficar mais caro no ano que vem, a resposta à sua pergunta sobre se é hora de comprar ou não, a resposta é sim. Você vai aproveitar essa taxa Selic de 2%. Porque no Brasil, infelizmente, esse patamar de 2% é insustentável. Isso é normal nos Estados Unidos. Uma economia madura, uma economia em que a inflação não é um problema. No Brasil, isso é algo temporário. Infelizmente, a Selic vai subir e, consequentemente, o financiamento imobiliário vai ficar mais caro. Quando eu, corretor, eu, dono de imobiliária, dono de construtora, falo isso para o meu cliente, por mais que é uma realidade, pode soar como uma papo de vendedor, tá? Entre aspas, né? Gostaria que você aprofundasse mais, até para empoderar mais quem nos ouve, a educar o próprio cliente. Vamos lá. Taxa Selic associada ao financiamento imobiliário. Qual é a correlação direta em relação a isso? E a taxa Selic impacta em outros tipos de financiamento, em outras áreas também? Segunda pergunta. Você falou que taxa Selic a 2% é patamar dos Estados Unidos, foi o que você referenciou. No Brasil, não. Por que no Brasil não e por que a tendência é de subida e não de permanência, por exemplo? Perfeito. Então, vou começar pela segunda pergunta. Por que no Brasil não dá para manter esse patamar de 2%? Para você ter juros baixos em qualquer país, você tem que ter contas públicas equilibradas. Coisa que o Brasil, infelizmente, não tem. Aí alguém vai dizer, mas os Estados Unidos também não têm, o que é verdade. Só que eles têm a principal moeda do mundo, o dólar. E o mundo inteiro está disposto a financiar a maior economia do mundo. O mundo inteiro está disposto a financiar o Brasil? Não. Então o Brasil só tem um caminho. Ou a partir do ano que vem a gente arruma as contas públicas, ou os juros necessariamente vão subir. Esse ano o que aconteceu? A pandemia. Isso é um fenômeno mundial. O Brasil não foi exceção.
O governo, para tentar salvar a economia na pandemia, injetou dinheiro na economia. O simbolismo aqui é o auxílio emergencial. Para injetar dinheiro na economia, o governo emitiu dívida, aumentou o endividamento do Brasil. Como é que você remunera essa dívida que nós, investidores, compramos? Vocês compram, qualquer pessoa física pode comprar. Remunera pela taxa Selic. Quando o investidor começa a desconfiar que esse governo está exagerando na dívida e de que as contas públicas estão desequilibradas, ele vai pressionando através do mercado financeiro para que o governo pague juros maiores. É por isso que eu estou dizendo que a Selic vai subir. Porque o Brasil vai ter um rombo esse ano de quase R$ 1 trilhão. Rombo nas contas públicas. Estamos no vermelho. Isso é insustentável. Os Estados Unidos podem se dar o luxo. De novo, o mundo financia os Estados Unidos. O mundo não financia o Brasil. Aliás, o mundo torce o nariz para o Brasil. Pelo passado nosso, por vizinhos nossos como a Argentina está quebrada. Então, infelizmente, o Brasil não tem essa credibilidade no mundo. Quando o investidor percebe que o Brasil está frágil do ponto de vista das contas públicas, ele exige juros maiores. Caso contrário, ele não compra mais o título do governo. E se ele não comprar, a gente quebra. Então vai ter que subir os juros. Outro motivo, Guilherme, a inflação está subindo. Por que a inflação está subindo? O governo injetou bilhões de reais, eu diria centenas de bilhões de reais, através do auxílio emergencial para salvar a economia. A população está consumindo, principalmente a população mais carente, que não tinha renda. Isso está pressionando os preços. Simbolismo aqui, o arroz. Por que o preço do arroz disparou? Por vários motivos. Porque a oferta do arroz diminuiu, também é verdade. Mas porque nunca se consumiu tanto arroz e feijão. Como se consumiu? Com auxílio emergencial. Então a inflação sobe. Se a inflação sobe, o Banco Central, se ele tem credibilidade, e esse Banco Central tem credibilidade, ele olha e percebe que ele vai ter que elevar os juros, não tem jeito. Então essa é a explicação por que a Selic vai subir. A outra pergunta, a Selic afeta só o financiamento imobiliário? Não, o crédito em geral. Os bancos, na hora que eles definem a sua taxa de juros, eles levam em consideração vários fatores, mas para simplificar, eu vou citar dois. O seu risco individual, você como pessoa física, se você é um cliente que sempre paga em dia, os seus juros serão menores. Se você é um cliente que toda vez atrasa, seus juros serão maiores. Mas não é só isso. O banco também olha para a taxa Selic, que é a taxa que ele remunera qualquer investimento, enfim, o próprio título público. Então ele observa que se a Selic está baixa, ele consegue emprestar mais barato para você. Se ele está enxergando que a Selic vai subir, ele vai ter que encarecer todas as linhas de crédito, inclusive o financiamento imobiliário. É claro que o financiamento imobiliário sempre terá a menor taxa do mercado, por um único motivo, Guilherme. Não é porque os bancos amam o financiamento imobiliário, é porque ele tem a melhor garantia do mundo, que é o imóvel. Então você empresta dinheiro para uma pessoa para comprar um imóvel e o contrato diz, se ela não pagar, você banco toma o imóvel, porque tem garantia melhor do que essa? Não tem. Por que não dá nem para comparar com um carro? Porque eu brinco, o problema do carro é que ele tem roda. A hora que o banco vai tomar o carro da pessoa que não pagou, o cara sumiu com o carro, sumiu com a moto. Você não tem como sumir com o seu imóvel. Então é a melhor garantia. Se você tem a melhor garantia do mercado, necessariamente você vai ter o menor índice de juros. Mas infelizmente vai subir um pouquinho no ano que vem, e aí empoderando você, corretor, para que você empodere o seu cliente. Você precisa mostrar para ele que a tendência da inflação é subir, até porque eu prevejo para o ano que vem uma retomada da economia. O Brasil vai crescer ano que vem de 3% a 3,5%. Esse crescimento econômico por si só também eleva os juros, é normal, é do ciclo econômico. Então você tem que explicar para o seu cliente que se a inflação vai subir e o Banco Central vai reagir a essa alta inflação subindo os juros, isso vai impactar o crédito no mercado inteiro, inclusive o financiamento imobiliário. Então ele tem a chance de ouro de travar, Guilherme, aquela linha de crédito mais tradicional do mercado, que é aqueles juros definidos, pré-fixados, mais a taxa TR. Né? Então você trava isso por 30 anos e hoje a gente tem bancos oferecendo juros de 6,99% ao ano. Nunca nós tivemos isso. O que o consumidor precisa saber? Tipo assim, os três pontos mais importantes que o comprador, a compradora precisam saber. Os 3 pontos mais importantes, Guilherme, são: ponto número 1, ele tem hoje em qualquer banco a menor taxa de juros para o mercado imobiliário da história e não terá no ano que vem. Ponto número 2, por conta da crise ele tem hoje
preços de imóveis em patamares baixos. Ele não terá isso ano que vem, porque se eu estou dizendo que a economia vai recuperar, os preços de tudo na economia vão subir, inclusive de imóveis. Então ele já tem dois motivos que são infalíveis. Um é preço baixo do imóvel e juro baixo do mercado imobiliário. E o terceiro, que eu diria que também é importante, que é um novo comportamento na pandemia. As pessoas perceberam, todo mundo ficou preso dentro de casa por algum período, uns mais, outros menos. Todo mundo valorizou o quê? A moradia, o local onde você mora. Isso está gerando no mercado uma procura por pessoas que antes moravam de aluguel, hoje agora querem a casa própria. A pessoa que morava num apartamento muito acanhado, hoje percebeu que ter espaço é importante. Olha o que você tem de oportunidade. Então você tem o comportamento do seu cliente, que provavelmente mudou na pandemia, você tem o menor juro imobiliário da história e você tem um preço baixo por conta da crise. São três fatores para você ensinar o seu cliente, empoderá-lo para que ele tome a melhor decisão. E aí, com a taxa Selic com tendência de subida, esse comprador não vai ter mais essa oferta de juros baixos como a gente está vendo hoje. E aí você tem um fator assim, ó, não demore muito para decidir, porque lá na frente você não vai ter a mesma condição de mercado. Nem nos juros, nem no preço do imóvel, que também vai subir. Luiz, deixamos um assunto aqui pendente, tem outro assunto que eu quero também trazer, se é melhor comprar ou alugar, ou se é bom, se é certo ou é um bom investimento comprar. Todo mundo fala, não compre, imóvel não é um bom investimento. São assuntos que eu quero debater com você. Pode ser? Pode ser, combinado. Então fica aí, próximo vídeo vai ser com o Luiz, vamos dar sequência, não liga para roupa, foca no conteúdo, porque vamos responder mais alguns questionamentos do dia a dia aí do mercado imobiliário com o Luiz, economista. Espero que você tenha gostado, deixa um comentário embaixo pra gente. E vamos aí fazer essa transição para o mercado imobiliário 4.0. Te vejo no próximo vídeo.